Seja bem-vindo de volta ao canal. Se você não me conhece, eu sou o Bruno Horn, concurseiro, concursado e um grande fã de produtividade nos estudos. E hoje a gente está aqui para avaliar uma porrada de técnica de estudo aí diferente, como por exemplo, videoaula, leitura de PDFs, o Pomodoro, ou aquele negócio que o pessoal chama lá de repetição espaçada. E a gente vai ranquear essas técnicas colocando das melhores para as piores para poder ajudar você aí nos seus estudos. E para eu fazer esse ranking, essa avaliação de forma justa, eu vou utilizar critérios como o quão eficiente é essa técnica, o quão aplicável ela é para diferentes tipos de alunos, perfis, a minha experiência com cada uma dessas técnicas e a experiência dos meus alunos aprovados em concurso público. A primeira técnica que a gente tem na nossa listinha aqui é justamente o estudo por videoaulas. E comparado aí com os métodos antigos e tradicionais, né, da aula presencial, a videoaula tem várias vantagens, né? Primeiro é que você consegue fazer o seu Dream Team ali dos professores, melhores professores de cada matéria no Brasil para dar aula para você. O segundo motivo é que você consegue acelerar aquela aula. Então hoje em dia ninguém consegue assistir os vídeos na velocidade normal, né? O cara, tem gente que assiste em 1,5, 2, tem gente que até assiste em 3 vezes o vídeo para conseguir absorver conteúdo, enfim, mais rápido. Agora, a desvantagem da videoaula é que é um método de estudo muito passivo, né? É muito fácil de você só clicar ali para assistir, ficar ali paradão, de braço cruzado, né? Comendo alguma coisa e desviar o seu foco, desviar a sua atenção da videoaula para alguma outra coisa, começar a mexer no celular e tudo mais. A outra desvantagem é que o professor não se aprofunda tanto nas videoaulas. Geralmente a videoaula aí costuma trazer uns 70% do que cai na matéria para você. Os cursinhos limitam ali as horas-aulas de cada professor, primeiro para pagar menos, né? E segundo lugar porque os alunos costumam reclamar muito que tem muita aula para assistir. Por isso, para mim, a videoaula aqui eu vou colocar como uma forma de estudo boa, não excelente, porque não traz tudo que pode cair para você. E a próxima técnica que a gente tem aqui é a leitura de PDFs, né? Estudar por PDF. Então, se na videoaula ali costumava trazer 70% das informações que pode cair para você, o PDF, por sua vez, costuma trazer um pouco mais, 85% até 90% da matéria. Isso por si já é uma grande vantagem. Além disso, ali no PDF é mais fácil de você identificar pontos que você já viu, já sabe e pular eles mais facilmente. Então, para alguns perfis de aluno, o estudo por PDF acaba sendo um pouco mais rápido do que por aulas, mesmo que ele traga mais informação. E como desvantagem, por eles serem muito extensos, às vezes um aluno iniciante ali acaba desmotivando um pouco, né, quando ele encontra aquela caralhada de informação na frente dele ali. Então, dito tudo isso, né, eu vou colocar aqui o PDF como bom ou excelente. Vou colocar como excelente justamente pelo fato de ele trazer mais informações, uma riqueza maior aí de conteúdo. E a próxima técnica que a gente tem aqui é a técnica de grifagem e releitura, né? Essa é a técnica mais usada pelos estudantes para revisar. Então, o cara vai lá, começa a ler o PDF lá, por exemplo, e começa a grifar ali. Vai lendo, vai grifando, vai lendo, vai grifando o que ele acha importante. E aí quando ele quer revisar essa matéria, ele vai lá e volta lendo todos aqueles grifos que ele fez. Pois bem, vários estudos aí, artigos dizem que essa é a técnica mais usada pelos estudantes e ao mesmo tempo a técnica que tem menos eficiência, que menos traz resultado. E não me levem a mal não, eu também grifava meus PDFs, mas eu usava o grifo ali só para me manter atento enquanto eu lia, né? Para tornar o estudo um pouco mais divertido. Mas revisar aqueles grifos, reler aquelas coisas que eu já li, de jeito nenhum. Por isso a grifagem e releitura é uma técnica que eu vou colocar aqui como ruim. Ah, Bruno, então que técnica que eu uso para revisar? Calma que a gente vai chegar lá. A próxima técnica que a gente tem na nossa lista aqui é a técnica SQ3R. Que diabo é isso? É uma sigla aí do inglês que significa Survey, Question, Recite, Read, Review, que traduzindo nada mais é do que pesquisar, perguntar, ler, recitar e revisar. E o que é essa técnica, né? Essa técnica diz que antes de você ler alguma coisa, uma apostila, uma informação, um PDF, você vai folhear essa informação e tentar entender do que se trata, o que é aquilo, né? O que aquilo vem trazer de informação para você. E logo em seguida você vai elaborar perguntas para si mesmo sobre aquele tema. Então, por exemplo, eu estou estudando aí a anatomia do corpo humano, né? Eu vou lá num capítulo sobre órgãos do corpo humano. Aí eu começo a ler ali e falo assim, nossa, que é esse órgão aqui estranho que eu nunca vi? Que órgãos fazem parte desse sistema circulatório? E o sistema respiratório? Será que é só o pulmão? O que mais que está dentro disso aqui? E aí, depois de você fazer
essas perguntas, aí sim, você volta ao início e começa de fato a sua leitura ali, o seu estudo. Isso vai fazer com que você fique curioso sobre o tema. E na hora que você for ler, você vai ter uma leitura muito mais atenta, muito mais objetiva, focada em realmente aprender e não só ler por ler para cumprir tabela. E aí depois da leitura você vai recitar, né? Ou seja, explicar para si mesmo ali e por último fazer a revisão disso que você leu. O método em si na teoria é muito bacana, muito lindo, né? Só que na prática eu tentei usar isso e não me adaptei muito bem. Ele não é algo natural, que flui naturalmente. Você tem que sempre lembrar do passo a passo e lembrar que você tem que aplicar as coisas. Por isso eu coloco essa técnica como algo aqui razoável, né? Não tem tanta aplicabilidade aí no dia a dia, pelo menos não para mim e para as pessoas que eu conversei a respeito. E a próxima técnica que a gente tem aqui é o Pomodoro. Você sabe o que é Pomodoro? Eu sei que você sabe. Fala para mim. Para quem não conhece, Pomodoro é basicamente você dividir ali os seus estudos em sessões curtas com pequenos tempos de descanso ou intervalo entre essas sessões. Então, por exemplo, o aluno estuda ali por 25 minutos seguidos, aí depois ele descansa por 5 minutos, mais 25 estudando, 5 minutos de descanso e assim ele segue por toda a sessão de estudos dele. Essa técnica é excelente para te criar o hábito de concentração, de foco e de disciplina. E além disso, ela ajuda a te vencer o inimigo número 1 dos estudantes, que é a procrastinação, deixar as coisas para depois, porque ela quebra aquela grande sessão de estudos em pequenas sessõezinhas. Então quando você pensa assim, vou estudar só por 25 minutinhos, fica mais fácil de você começar, uma barreira a menos. Além disso, esses descansos entre sessões fazem com que você levante, dê uma espairecida no cérebro aí, e isso faz com que você renda durante muito mais tempo, né? Não termine aquele seu dia esgotado mentalmente e acorde no outro dia bem para você continuar estudando. Com essa técnica aí bobinha e simples, né? Eu passei de um aluno total indisciplinado para um puta de um aluno bom. Mas se você for um cara aí mais avançado, essa técnica pode mais atrapalhar do que ajudar. Esses intervalos aí podem acabar quebrando o seu flow, aquela sua tendência de estudar por horas ali sem nem perceber. Então, por isso, eu coloco essa técnica aqui como uma técnica boa e não excelente. E a próxima técnica que a gente tem aqui é a repetição espaçada. Também muito conhecida como Spaced Repetition, essa é uma das técnicas favoritas aí dos gringos, do pessoal que estuda para Harvard, Oxford, todas essas universidades lá fora. Ela basicamente diz que ao invés de você estudar uma vez na semana por 5 horas seguidas, uma determinada matéria X aí, é muito mais vantajoso você quebrar em 5 sessões de 1 horinha e distribuir elas aí de segunda a sexta, por exemplo. Você vai gastar as mesmas 5 horas, mas essa sua revisão vai fazer com que você renda, com que você memorize e aprenda 2, 3 vezes mais. Esse conceito também diz que você tem que revisar as informações com base na sua curva do esquecimento, ou seja, somente quando você começa a esquecer determinado tema que você deve entrar em contato com ele. Então, ao invés de você amarrar suas revisões aí na semana, no seu cronograma e tabelar tudo, deixa para decidir o que revisar ali na hora, com base na sua necessidade no momento. E isso aqui é cientificamente comprovado o melhor jeito de estudar, o melhor jeito de revisar, e para mim fez uma puta diferença. Então aqui eu colocaria aqui no nível NASA, e se tivesse um nível maior, o nível Deus aqui, eu colocaria essa repetição espaçada lá. E se você não usa esse negócio, cara, sinto muito, meus pêsames para você. Próxima técnica que a gente tem aqui é a elaboração de perguntas. Elaborar suas próprias perguntas da matéria é uma das melhores formas de manter o seu estudo ativo. Por quê? Porque para você elaborar uma pergunta, primeira coisa, você tem que escolher alguma coisa ali que você acha interessante de ser perguntado. Então você começa já a pensar como seu examinador e começa a avaliar o que é importante da matéria e o que não é. Segundo ponto, para você elaborar uma pergunta de alguma coisa, você precisa estar manjando bastante daquele tema. E em terceiro lugar, você vai querer também saber responder essa pergunta, né? E para você saber responder a pergunta, você também precisa estar dominando o tema. Então essa técnica já faz com que você exija mais de você, né? Você domine a matéria para você conseguir elaborar perguntas e responder essas perguntas. E depois que você montar essas perguntas, você pode rever elas de tempos em tempos. E você vai estar revisando aquilo que você julgou importante mesmo da matéria. Para essa técnica também eu recomendo que você use o aplicativo Anki, ou seja, você coloque as suas perguntas no Anki e ele vai embaralhar essas perguntas usando o conceito da repetição espaçada que a gente acabou de ver. Para mim, essa técnica de elaboração de perguntas com o uso do aplicativo Anki é nível NASA, não tem o que discutir. A próxima técnica que a gente tem aqui é o Feynman, né? Que eu sempre falo aí nas minhas lives, nas aulas. E o que é isso, né? Feynman nada mais é do que você tentar explicar a matéria que você acabou de ver ali. É como se você estivesse tentando ensinar uma criança de 5 anos sobre aquilo, de uma forma simples e bem clara, só que colocando ali todos os detalhes que também a banca gosta de cobrar. Tudo. Eu gosto de fazer essa explicação para mim mesmo e usando um quadro branco. E aí assim eu vou rascunhando aquilo que eu tô pensando e tentando desenhar num esquema, num mapa mental, aquela
aquela informação para ficar mais clara, mais visualmente compreensível. E eu gosto muito dessa técnica. Eu gastava aí na minha reta final de 70 a 80% do meu tempo só fazendo Feynman. Então por isso eu vou colocar essa técnica aqui como nível NASA. Como a gente falou aí em mapas mentais, em esquemas, né? Essa é a próxima técnica que a gente tem aqui na lista. Bem popular aí por alguns estudantes hoje em dia. Tem gente que até vende e compra mapas mentais dos outros, né? E Bruno, o que você acha disso? Olha, ao meu ver, o principal benefício aí do mapa mental é justamente a construção dele, né? E quando você constrói o mapa mental, você começa a linkar melhor as informações, a matéria como um todo e ter uma visão mais geral daquilo que você está aprendendo. Então construir mapas mentais, sim, é ótimo, é uma excelente técnica, mas revisar esses mapas mentais, né? Rever, reler aquilo lá, não muito. Outro ponto muito importante, né? A construção do mapa mental tem que ter uma lógica. Tem matéria, por exemplo, que você não vai conseguir fazer um mapa mental, não faz sentido. Tem outras matérias que você vai conseguir fazer excelentes esquemas, fluxos, setas para lá e para cá. Mas a maioria da galera simplesmente coloca uma informação no meio, faz um círculo e sai puxando setinha para lá e para cá sem nenhum nexo, sem nenhuma lógica, só para ficar com uma carinha mais bonitinha, uma carinha de mapa mental. Por isso, o mapa mental eu colocaria aqui como nível NASA ou Deus, mas como ele é muito mal utilizado, eu vou simplesmente colocar ele como algo bom. E por último, o uso de música nos seus estudos. Você aí, você usa música para estudar? Que tipo de música você gosta? Coloca aí nos comentários. O uso de música para estudar depende muito de pessoa para pessoa. Para mim, a música ajudava demais a eu focar nos meus estudos. Em primeiro lugar, porque quando você põe isso aqui, um fone de ouvido, você se desconecta do mundo e não ouve mais porra nenhuma. Então, cachorro latindo, vizinho brigando, sua família passando aqui atrás te perturbando, isso tudo já vai ser eliminado com o simples uso de um fone de ouvido. Além disso, você pode colocar naquele mesmo fone musiquinhas ali low-fi, né? Low frequency, ou músicas de baixa frequência, que são músicas ali cientificamente comprovadas que aumentam a sua capacidade de foco, de concentração. Sugestão de músicas lo-fi para você estudar? Clica nesse link aqui em cima, ó, tem um canal que tem só músicas disso para você. Mas como é algo que varia muito de pessoa para pessoa e não se aplica aí a todas as formas de estudo, como por exemplo uma videoaula, né? Eu vou colocar aqui as músicas como algo bom. Ficou com alguma dúvida de alguma das técnicas aí? Manda no comentário aqui embaixo. Tem alguma outra técnica que você gosta de usar e percebe que fez resultado, fez diferença pra você? Manda aqui embaixo também que eu quero saber. E se tem alguma técnica dessa aqui que você não aplica, nunca testou, vai lá testar e depois conta o que você achou pra gente. Agora dá o like aqui embaixo e mete o pé. Sai do YouTube e vai estudar, caralho!